Romanos capítulo 9, eu lerei apenas do versículo 14 ao 18, mas vamos meditar até o final desse capítulo. Você deve manter a sua Bíblia aberta. Romanos 9, 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Senhor Deus, esta noite dedicada, Senhor, ao estudo da Tua Palavra, pedimos a Tua orientação. Quebra o nosso orgulho, quebra as nossas resistências e nos prepara, Senhor, para esse momento de ouvir a Tua Palavra. A Tua Palavra já é lida e, tendo lida, Senhor, ela já fala aos nossos corações. Agora, Senhor, nos capacite a compreender a lição que ela nos traz. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Numa cidade do interior, tinha um juiz muito respeitado. Ele era um juiz, uma pessoa maravilhosa, e ele tinha o cuidado de julgar diferente da maioria. Porque ele não somente queria fazer justiça, ele procurava sempre um modo de fazer com que o réu recebesse a pena merecida, mas ele fazia de um modo que o castigo dado servisse para recuperar aquela pessoa, porque não é apenas, o objetivo do juiz não era apenas condenar, mas recuperar através dessa condenação. Agindo assim, o juiz punia os crimes cometidos na cidade e recuperava também aquelas pessoas que cometiam crimes. Um juiz não teria como ser justo sem aplicar a justiça, sem aplicar a pena merecida. Se absolvesse um culpado, ele estaria sendo conivente com um criminoso. Mas também, se ele punisse uma pessoa inocente, ele estaria sendo injusto. Se punisse além da pena merecida, ele também estaria sendo injusto com o criminoso, dando a ele um castigo que ele não merecia. Certo dia, houve um crime que abalou a cidade interior, todo mundo ficou assim espantado. Seu José, um homem bom, respeitado, querido por todos, chegou em casa, ficou muito irado com sua esposa, começaram a discutir e a situação saiu do controle. E seu José, então descontrolado, acabou ferindo a esposa e a matou. A cidade ficou comovida com aquela situação. O juiz julgou e condenou porque ele matou a esposa, ele cometeu um crime. E a cidade então ficou horrorizada com a pena que foi imposta àquele seu José, porque entendeu que o juiz não poderia condenar um homem bom, porque ele era um homem correto, era um homem honesto, e agora então ele teria que ficar preso na cadeia por muito tempo. E eles diziam assim: cadeia é lugar para bandido, e seu José não é bandido. Meus irmãos, é prazeroso falar sobre a salvação de um pecador. Falar do modo como Deus pega um pecador e trata e põe esse homem no caminho certo é muito bom. Falar do céu é maravilhoso. Enche o nosso coração de esperança, de alegria. Mas falar sobre condenação de alguém que foi condenado e vai passar a eternidade no inferno, é duro, é desconfortável e nos parece muito cruel. Como que Deus criou um lugar para tormento eterno? Isso parece ser demais para a nossa cabeça. Uma vez até vi um presbítero afirmar: Deus não criou o inferno, porque ele não conseguia compreender que a justiça, ela tem a ver com a salvação, mas também tem a ver com a condenação. Aqui Paulo falou sobre a salvação. Ele falou sobre o modo como Deus, sendo misericordioso, usou a sua graça e nos assegurou um lugar de glórias e alegrias ao seu lado no céu. Mas nesse ponto da sua carta,
Paulo entrou num assunto desagradável, num assunto espinhoso, difícil de tratar. Ele vai falar aqui daqueles que não receberam a graça, daqueles que não receberam o Espírito Santo e muito menos foram escolhidos por Deus para a salvação. Esses não foram adotados como filhos de Deus. Ele falará dos perdidos. Assim como os moradores da cidade discordaram do juiz que condenou o seu José por ter matado a esposa, muitas pessoas, elas questionam quando Deus não salva alguém. É como se Deus fosse obrigado a perdoar todos, fosse obrigado a levar todos para o céu. É como se o inferno não devesse receber ninguém. Assim como eles se revoltaram contra o juiz da cidade, muitas pessoas se voltam contra Deus, pelo fato de discordar de Deus, ao condenar o ímpio a um sofrimento eterno, sem fim e terrível. Temos o hábito de minorar o mérito de condenação quando o réu é nosso conhecido, não é assim? Quando é parente nosso, a gente sempre quer uma pena menor. Mas quando o crime é contra nós também temos o hábito de querer sempre uma pena maior para o réu. O nosso senso de justiça precisa ser balizado pela justiça de Deus. Temos que entender, Deus é justo e não há injustiça nenhuma nele. O juiz será justo e responsável se absolver um réu que é inocente. Mas ele também, se condenar com todo o rigor da lei ao réu que é culpado, que cometeu um crime, esse juiz será justo. O que o juiz não pode fazer é condenar o inocente e inocentar o culpado. Não podemos nos esquecer, irmãos, que todos os homens já estavam condenados. Quando você pensar na injustiça de um condenado, pense que eu e você, todos os homens da terra, já nascemos condenados. Nascemos condenados por causa da imputação do pecado que Deus imputou na raça humana por causa de Adão, e nós estudamos isso. Todos merecíamos a mais dura manifestação da ira de Deus. Não há justos. Todos estávamos no banco dos réus e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Paulo fala disso lá em Efésios. Os que foram salvos não foram por algum mérito pessoal. Todos os que foram salvos receberam a graça infinita de Deus e recebeu a sua misericórdia. A razão é essa que garantiu o perdão e a aceitação divina. Agora trataremos daqueles que não foram alvos da graça e nem da misericórdia de Deus. Vamos falar dessa situação que não gostamos de falar, mas que Paulo não poderia deixar de fora da sua carta. Nesse estudo trataremos sobre a condenação de quem não foi escolhido por Deus. Veja, irmãos, em primeiro lugar, nós afirmaremos que Deus não é injusto por condenar os ímpios. Começa o texto dizendo no versículo 14: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? A resposta é o quê? De modo nenhum. Há muitos casos de crimes bárbaros que foram cometidos e os crimes receberam penas enormes, até pena de morte. O crime bárbaro exige que a pena seja dura. Quanto mais grave o crime, mais grave deve ser a pena. Uma pena leve revelaria a fraqueza do juiz, revelaria a falta de coragem de dar ao criminoso o justo castigo que ele merecia. O sangue derramado clama. Olha, quando alguém tira a vida de outra pessoa, o sangue jorra pelo chão e fica lá. Depois a polícia vem, leva o corpo, o sangue fica lá. Todas as vezes que as pessoas passam, veem o sangue lá no chão, ou olham para aquela situação, logo pensam no castigo do criminoso. Quando nada foi feito, a injustiça é trazida à memória e as pessoas clamam para que a justiça seja feita. Veja, irmãos, sobre isso vimos em Gênesis 4, de 10 a 11, quando diz: e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Não é que o sangue abre a boquinha para clamar, não. O sangue derramado mostra que uma vida ali foi perdida, uma vida foi tirada. E aquele sangue derramado
ele exige justiça. Lá em Apocalipse 6, versículos 9 e 10, ele diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Alma aqui quer dizer sangue, tá? E por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram com grande voz, o sangue clamou dizendo: até quando, ó soberano Senhor e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Vejam que Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus revela que a injustiça precisa ser punida. Criminosos têm de pagar por seus crimes e não podem ficar impunes. Punir o pecador é uma exigência divina. O juiz que condena o criminoso não pode ser considerado injusto. Pelo contrário, sim, ele é justo. No Salmo 9, versículos 12, 17 e 18, nós lemos: pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Nesse salmo nós lemos que a aflição sofrida pelo injustiçado exige que se faça justiça. Exige que aquele que fez o mal pague pelo mal feito aos outros. E também receberão castigo todos aqueles que se esqueceram de Deus. Estes também não ficarão sem a devida e a justa punição. É comum ouvir histórias de pessoas que cometeram adultério, foram descobertos no adultério. Mas a maioria das pessoas que cometem adultério, eles cometem às escuras, no oculto, distante dos olhos do cônjuge traído. Mas agora qualquer um de nós ficaria abismado, revoltado, se numa festa, uma mulher casada, aos olhos de todos, insinuasse para outro homem na frente do marido. Isso seria inaceitável. É isso que o Salmo 9 está tratando. Todos aqueles que pecaram sob o olhar de Deus serão castigados, porque agiram como uma mulher adúltera ao pecar diante dos olhos do marido. Deus viu tudo o que fizeram, e eles não se importaram com Deus, e muito menos com o seu castigo. Em Tiago 5, versículo 1 e versículo 4, nós lemos: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Eis que é o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus ouve o clamor do injustiçado. Ele não fica inerte diante do sofrimento daqueles que não podem se defender diante do mais forte. Por isso, o Salmo 50, versículo 21 e 22 diz: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. A justiça de Deus, que é um dos seus santos atributos, exige que Deus puna o ímpio. Deus não será injusto ao condenar os ímpios, pois assim como nós merecíamos e Cristo teve que morrer por nós para que não recebêssemos esse duro castigo, os ímpios o merecem e Deus não os poupará de tão dura manifestação da sua santa ira. Seu castigo é merecido. Mas em segundo lugar, nós veremos que Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Versículos 15 e 18. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. A última palavra do comentário anterior foi: o seu castigo é merecido. Qualquer pessoa poderia questionar: mas isso é injusto. Por que Deus castigou uns e livrou outros do castigo?
Por que Cristo morreu para salvar uns, mas não morreu para salvar a todos? Poderia até ser injustiça, mas não é. As pessoas que Deus decidiu salvar também eram merecedoras do castigo de Deus e da mais dura manifestação da sua ira. Quando Deus resolveu salvar-nos, Ele não se esqueceu dos nossos pecados. Ele pagou por eles. Ele nos castigou de modo mais cruel, da maneira mais terrível, quando colocou seu único filho para sofrer o nosso castigo. Não ficamos sem castigo. Deus não deixou os salvos sem castigo. Se o fizesse, mesmo assim não poderia ser acusado de injustiça, pois seria um ato de misericórdia. Mas se ele perdoasse ímpios, os salvos, sem a devida punição, este seria um ato injusto, mas não contra os ímpios condenados, mas contra o próprio Deus. Pois os ímpios serão condenados porque merecem a condenação, mas a justiça divina exigiu dele o castigo de Jesus. Misericórdia não é recebida por mérito. Por isso, todos os pecadores perdoados não têm do que se gloriar diante de Deus, pois que todos nós merecíamos a condenação. A misericórdia recebida foi a manifestação da absoluta bondade de Deus. Deus não foi obrigado a nos salvar e não é obrigado a salvar ninguém. Ninguém merece perdão. Todos precisam dele, mas merecer ninguém merece mesmo. Imagina uma situação, Eudes, de uma esposa que traiu o marido. Ela foi pega em flagrante adultério. Que essa mulher o que essa mulher poderia dizer para o marido para forçá-lo a perdoá-la? Poderia fazer alguma coisa? Ela pode pedir perdão, ela pode suplicar misericórdia, mas nada do que ela disser ao marido fará com que ele se sinta obrigado a perdoar, porque ninguém é obrigado a perdoar. Se perdoar será um ato de misericórdia. Por amá-la, ele poderá até dar-lhe uma nova oportunidade, mas ela nunca poderá requerer essa misericórdia dele. Pense em qualquer situação em que uma pessoa tenha cometido um erro, seja no trabalho, seja um filho que desobedeceu, seja um vizinho que falou mal de outra pessoa. Qualquer tipo de erro poderia ser evitado se a pessoa que o cometeu tivesse se contido e evitado. Se cometeu algum erro, não poderá se justificar. Seu erro foi sua culpa. E o perdão dependerá somente da boa vontade de quem foi ofendido. Misericórdia nunca será requerida por mérito. Aí entra a nossa argumentação. Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. O texto diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu aprouver ter compaixão. Como que eu vou pensar assim? Mas Deus é obrigado a salvar aquela pessoa que vai na igreja todo dia. Ela é frequente na igreja, trabalha na igreja, Deus tem que salvar. Aí olha para uma pessoa que matou, que roubou, que estuprou, que fez muito mal, e Deus vai e salva aquele, não salva aquele. Aí você vai dizer, mas isso é injustiça? Essa pessoa fez tanta coisa boa, e aquele que é criminoso, Deus perdoou? Deus, ele salvou por misericórdia esse, e tanto salva esse pela mesma misericórdia. Quem poderia dizer a Deus: Deus, eu não mereço o teu castigo? Qual homem ou mulher que poderia acusar Deus de condená-lo injustamente por ser inocente? Alguém teria coragem de olhar nos olhos de Deus e dizer que nunca cometeu pecado? O salário do pecado é a morte. Um pecado gera morte. Ninguém teria, pois todos sabemos que nós somos pecadores. Bastaria Deus abrir a escrivaninha, pegar o caderninho de anotações e, ao ler a primeira linha, a argumentação desse pecador que se julga inocente já cairia por terra. Foi o que aconteceu com Pedro, quando Jesus, lá do cenáculo, olhou profundamente dentro dos olhos dele. Os pecados de Pedro vieram todos à sua memória e ele saiu dali e chorou amargamente, porque ele tinha certeza que ele não poderia se justificar nos seus erros. Paulo reafirma o que o próprio Deus disse acerca da sua liberdade de ser misericordioso com quem desejar,
e de não ser com quem não quiser. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Ninguém poderá questionar Deus da sua liberdade. Ele não era obrigado a salvar ninguém. Ele salvou a quem quis e porque quis, e não o fez por mérito de pecadores, mas por sua livre decisão. Aqueles que não quis salvar, os condenou, e os condenados nunca poderão acusá-lo de ser injusto, pois são conscientes de que sempre mereceram foi a condenação. Mas em terceiro lugar, nós veremos que a decisão de ser perdoado nunca estará na mão do réu. Versículos 16 e 17. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Imagine uma situação esdrúxula, estranha. O réu recebe a pena do juiz e não aceita, se levanta, argumenta a seu favor e toma uma decisão a respeito de si mesmo. Ele diz: eu não concordo com a pena que esse juiz aplicou a mim. Eu não sou mau e eu não quero o mal de ninguém. O que aconteceu não deveria ter acontecido. Eu não aceito a decisão do juiz. Eu não vou sofrer a penalidade alguma. Saio daqui como inocente e livre de qualquer penalidade. Assim eu decido. Será que alguém poderia decidir de si mesmo depois de ser condenado por um juiz? Não. O réu nunca pode perdoar a si mesmo. Pode imaginar algo parecido? Mas é isso que muitos pecadores desejam dizer a Deus quando são disciplinados por Ele. Não aceitam ser punidos, pois julgam que os seus deslizes não são passíveis de pena alguma. Lembra que eu falei dos nossos crimes, que a gente minora como se merecesse uma pena menor? Essas pessoas perdoam a si mesmos, se julgam inocentes, decretam o seu próprio perdão como se tivessem a autoridade de anular a sua ação pecaminosa. O perdão nunca poderá ser exigido pelo réu ou aplicado a si mesmo por ele. Se o réu está nessa condição, é porque cometeu um crime, um delito, porque feriu alguém. Tendo feito mal a um terceiro, terá de ressarcir o bem furtado, terá de pagar pelo que for roubado, terá que sofrer a pena por ter ferido alguém. Nunca poderá limpar a sua própria ficha. Terá de depender da decisão daquele que julga, terá de pagar pelo crime cometido. No Salmo 14, versículos 2 e 3 diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Entre os homens não há nem um sequer. O texto reflete a realidade humana. Se a ação divina em nós, através do Espírito Santo, nenhum dos homens buscaria a presença de Deus. Nenhum de nós teria qualquer compreensão do nosso triste estado de pecado e de miséria. Nenhum de nós escaparia, pois o texto diz: não há nenhum sequer. Deus chamou homens para servi-lo e contou a sua história. O relacionamento de Deus com os homens foi marcado pela fidelidade. Fidelidade de Deus e infidelidade dos homens. Não houve um homem sequer que tenha sido fiel como Deus exige. Abraão, pai da fé, mentiu. Moisés, o homem mais paciente, perdeu a paciência. Davi adulterou. Pedro negou. Que triste constatação, não é? E você? O que é que você acha de você mesmo? Você poderia se apresentar como justo sem pecados? Acha que poderia exigir de Deus que Deus te aceitasse? Pensas que está nas mãos dos homens o direito de exigir que de Deus que sejam perdoados, mesmo depois de ter tratado Deus com desprezo, virado as costas e praticado ações que Deus abomina? Só um minutinho, vou chegar aqui para trás. A situação ainda não está tão boa. Será que alguém poderia então exigir de Deus alguma coisa?
Será que a gente poderia então dizer: Deus, abre as portas dos céus, que eu estou chegando, não aceito ficar de fora dos céus, o Senhor terá que me perdoar? Será que a gente poderia acreditar numa loucura como essa? Foi para revelar que esta nunca seria uma situação aceitável que Paulo afirmou: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Nada do que o homem disser, nada do que o homem fizer poderá fazer com que Deus se sinta obrigado a salvá-lo. Ele não tem obrigação nenhuma de salvar a ninguém. Como vimos, o próprio Deus diz que terá misericórdia de quem quiser. A salvação de todos os que foram salvos foi um ato de misericórdia. Ela não dependeu da ação, de palavras, de pensamentos de quem recebeu a salvação. Os esforços humanos rumo à salvação só aconteceram após o próprio Deus agir no pecador, o próprio Deus regenerá-lo, dar entendimento da sua triste situação e revelar o prazer em Deus. Se Deus não colocasse em nós o desejo pelo prazer da sua presença, assim como os ímpios, nós não teríamos prazer nenhum em Deus. Deus faz com que o pecador, que desejou salvar, sinta o desejo por ele. Sem a ação divina, como diz um Salmo 14, não há quem busque a Deus. Deus agiu em nós para o buscarmos. Nunca dependeu de nós, sempre dependeu da sua misericórdia. Mas ao outro lado, aqueles que Deus não quis salvar, eles estão no estado de rebeldia e continuam. Deus não lhes deu misericórdia e nem os atraiu a si. O seu coração é duro e continua duro. E não compreende Deus e nem as suas atitudes. Tudo que diz respeito a Deus para eles é desagradável. Eles são inimigos da cruz de Cristo. O seu coração é duro e é rebelde. O Espírito Santo restringe o mal que poderiam praticar. É como é dito lá em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo cita o que foi feito a Faraó, diz: porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus endureceu o coração de Faraó, revelou nele o seu poder, e fez com que o mundo soubesse que existe um Deus, e que é vivo e poderoso. Deus não salvou a Faraó. Ele endureceu o coração dele, para que nele fosse revelado a glória de Deus. Deus não quis salvar a Faraó, e Faraó não poderia obrigar Deus a salvá-lo. Creio que Paulo deixou bem claro: nunca dependeu do ímpio a decisão de ser perdoado, e consequentemente salvo. A decisão de perdoar sempre estará nas mãos de quem foi ofendido, no caso Deus. Os ofensores, nós, só podemos esperar que Deus manifeste a sua misericórdia a nós. Mas em quarto lugar, nós veremos que o condenado não tem direito a queixar-se do juiz que o condenou. O versículo 19 a 29 vai tratar disso. O texto diz: tu, porém, que dirás? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? As pessoas têm buscado seus direitos, mesmo quando não têm. Têm reivindicado direitos que só existem nas suas mentes corruptas. Já ouviram falar assim? Deus restitui. O que você tem para você pedir a Deus que restitui? Vimos, por exemplo, algumas universidades, como o caso da UNB, que tem lugares que só aluno entra. E eles requerem o direito de poderem usar drogas livremente no campus da faculdade. Numa delas, bem conhecida, existem salas nas quais polícia não pode entrar. Nem os diretores da faculdade têm acesso. Quando foi que os alunos receberam esse direito de usar o campus apenas para fazer coisa errada? O problema dos réus é não reconhecer o seu erro. Por se julgarem inocentes, ou que o seu crime fora pequeno ou irrelevante, rejeitam a punição que lhes é imputada. Esta situação ocorre dentro de igrejas, entre os seus membros.
Quando o conselho convoca membros para prestar contas dos seus atos e essas pessoas agem com brutalidade, rejeitam o direito do conselho de julgá-las ou de aplicar punição sobre elas. A história bíblica mostra várias punições que foram impostas a pecadores. Acã foi apedrejado. Datã e Abirão foram engolidos vivos pela terra. Miriam ficou leprosa por requerer uma autoridade que Deus não lhe deu. O filho do adultério de Davi foi morto por Deus. Ananias e Safira morreram por ter mentido sobre o valor da venda da sua propriedade. O adúltero de Corinto foi punido por dormir com a mulher de seu pai. Que direito essas pessoas teriam de se rebelar contra a autoridade de que os puniu? Conhecemos a história do exílio de Judá. Deus foi duro na aplicação da sua justiça. Os profetas foram à boca de Deus avisando ao povo qual deveria ser a sua atitude, mas eles não deram ouvidos. Jeremias, o profeta, chorou pelo estado de Judá, mas ele mesmo reconheceu: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ele reconheceu que o estado de Judá poderia ser pior, porque eles fizeram pior do que poderiam fazer. E se Deus não fosse misericordioso, teria destruído todos eles. Depois de reconhecer a manifestação da misericórdia de Deus, mesmo em meio aos castigos impostos por Deus, Jeremias reconheceu que Deus é bom e que Deus exalta. E aí então Jeremias exalta os atos divinos e afirma no versículo 39 e 40. Por que se queixa, ó homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemo-nos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. O que aconteceu a Jeremias é o que Paulo quer que todos os condenados reconheçam, que eles não têm direito algum de se rebelarem contra o juiz que os condenou. Veja o que Paulo diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? O condenado se fez condenado ao dar ao pecado a honra que deveria ser dada a Deus, por preferir ao pecado e não levar em condição a levar Deus em consideração. É como se dissesse: por que você está se queixando? Quantas vezes você resistiu à vontade de Deus? Quantas vezes você desobedeceu? Quantas vezes andou pelos caminhos do teu coração e contra a vontade dele? Mesmo consciente dos malefícios dos caminhos pelos quais andou, você nunca desistiu de andar nos teus pecados. Mesmo sabendo que Deus os detesta, como você agora vem se queixar de Deus? É a mesma conscientização que checou o profeta Jeremias. Cada um dos condenados deve se queixar de si mesmo, pois a culpa da condenação é sua, não é de Deus. Deus não praticou pecados, ele os puniu. O pecador sabia das consequências e mesmo assim os praticou. Então Paulo diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Paulo aqui dá uma enquadrada nos condenados, mostrando que eles não estão qualificados para questionar as decisões divinas, pois o juiz julgou e condenou culpados, nenhum deles era inocente. Paulo relembra uma cena muito conhecida dos judeus. Deus enviou o profeta Jeremias a Olaria e disse que lá daria uma lição ao profeta. Jeremias observou o trabalho do oleiro, refazendo vasos que se deformavam ou criando formas diferentes do barro. E Deus reafirma ao profeta a liberdade que o Criador tem de fazer do barro vários vasos de formas diferentes, ou até mesmo de não fazê-lo se assim desejar. Paulo disse: porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o direito, o oleiro, o direito da massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Se Deus quis salvar uns por misericórdia, e se não quis salvar outros, aplicando a estes a sua dura justiça e a sua santa ira, não serão os condenados ou os salvos que poderão questioná-lo por sua atitude. Aí Paulo afirma: que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, vasos de misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo revela no texto que tanto os que foram salvos, quanto os que foram condenados, já eram conhecidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Os perdidos são descritos como vasos de ira, preparados para a perdição. Olha no texto bíblico. Os salvos são descritos no texto como vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Deus será glorificado na salvação dos pecadores. Mas Deus também será glorificado na condenação daqueles que forem condenados. Isso mostra que ninguém surpreendeu a Deus. Deus conhecia profundamente a todos, tanto perdidos quanto salvos. Ele sabia a motivação dos seus corações e todas as suas atitudes antes que houvesse mundo, antes de nascerem. Já tinham recebido o decreto de Deus para a salvação ou para a condenação. Deus não restringiu a sua graça ao povo de Israel. Ele estendeu a sua graça a todos os povos da terra. Paulo diz, assim como também diz Oséias, chamarei povo meu a que não era povo, meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que ele disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Israel sempre se julgou dono de Deus. Nunca foi. Israel, como todos os povos da terra, foi rebelde e mereceu o juízo de Deus. Deus, assim como salvou pessoas de todos os povos, também salvou os israelitas do mesmo modo, sempre usando a misericórdia como base para tomar a sua decisão. Israel merecia ser condenado e destruído, assim como todos os povos mereciam. Mas Deus, sendo misericordioso, manteve uma semente do povo escolhido. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Esse remanescente salvo não pode arrogar-se como melhor do que os demais, por ter sido salvo. Também os condenados nunca poderão questionar o juiz, que os condenou, pois todos mereceram condenação. Meus irmãos, por último, o texto mostra que a misericórdia divina não depende das atitudes e das respostas humanas. Versículo 30 e 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu de fé, e sim como que das obras. Em João 14, versículo 6, Jesus afirma, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus usa e repete o artigo definido o, revelando a exclusividade da sua afirmação. Ele não é apenas um caminho, como algumas religiões querem, ele é o único. Conclui-se que não existe outro caminho que possa levar alguém aos céus, a não ser através do sacrifício redentor de Jesus Cristo. Portanto, judeus e gentios só serão salvos se crerem em Jesus Cristo. Paulo citou dois grupos, gentios e judeus. Os judeus foram chamados por Deus para Deus se revelar na história deles. Lendo a história de Israel, nós vimos a infidelidade dos israelitas e a fidelidade de Deus. Foi para eles que Deus se revelou por anos e para eles prometeu o Redentor. Israel conheceu a lei, mas tentou adquirir a salvação através da obediência, enquanto Deus sempre quis que dependesse dele e da sua graça. Por dependerem de si, nunca alcançaram a salvação. Os gentios são todos os povos que não são judeus. Quando Deus chamou Abraão e fez aliança com ele,
Deus lhe disse que nele seriam abençoados todos os povos da terra. O projeto de Deus era alcançar todos os povos, mas Israel guardou Deus somente para si. Chegando o momento correto, Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Os gentios não tinham obras para apresentar a Deus, e sabiam disso. Sua história era de perversão, mas conheceram o evangelho que lhes foi pregado e creram, receberam fé e foram salvos. Por que um grupo foi salvo e outro não? Paulo responde: por quê? Porque decorreu de fé. E sim, como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Jesus é a pedra na qual tropeçaram. Eles não creram no Messias. Eles não dependeram do Messias. Eles tiveram um pensamento errado sobre a chegada do Messias. Não há como ter acesso a Deus sem Jesus. Eles se recusaram a crer em Jesus. Os gentios creram e foram salvos. A fé em Jesus é o que faz a diferença. Ninguém será salvo porque faz, mas pelo que crê. A misericórdia divina não depende das ações humanas, pois todas estão corrompidas, mas está no coração de Deus, que irradia amor por suas criaturas. Quando Deus resolveu salvar, enviou o seu Espírito Santo, regenerou os mortos, deu vida, atraiu a si, levou-os ao arrependimento e deu-lhes fé. Crendo foram salvos. Os outros não tiveram fé, não receberam fé. Deus se recusou dá-las aos outros, e por isso a palavra que ouviram não serviu para a sua salvação, mas para a sua condenação. Tenha curiosidade de ler Tito 1:1, no qual vai dizer: a fé é dos eleitos de Deus. Por isso é que o autor de Hebreus diz, em capítulo 4, versículos 2 e 3, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, ou seja, todos ouviram o mesmo evangelho, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, estamos no descanso. Eles não receberam fé, por isso não creram. Nós recebemos, por isso cremos. O Salvador é Deus. Nós somos o alvo da sua graça, e não os promotores da salvação. Nós não nos salvamos. Nós somos salvos por Deus e unicamente em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Meus irmãos, nesse texto tratamos de um dos assuntos mais espinhentos da salvação, que é pela graça. A condenação de quem não foi escolhido. Nele vimos que Deus não é injusto para condenar ninguém. Deus não é injusto porque condenou o ímpio. Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Vimos que a decisão de ser perdoado nunca estará na mão do réu. Também vimos que o condenado não tem direito de queixar-se do juiz que o condenou. A misericórdia divina não depende das atitudes e das respostas humanas. Irmãos, devemos ser gratos a Deus por nossa salvação. O coração nosso deveria estar cheio de gratidão. Deus poderia nos ter condenado, mas decidiu nos salvar. Não podemos julgar a Deus por não desejar salvar os que não foram salvos. Ele foi livre para nos salvar, assim como é livre para condenar quem quiser condenar. Sejamos servos e amemos ao nosso Senhor e Salvador. Ele é o juiz sábio e misericordioso. Entreguemo-nos à sua justiça, com alegria, sem questioná-lo, pois nós não somos capazes de alcançar os seus projetos, alcançar os seus planos e muito menos os seus pensamentos. Ele é Deus e nós apenas suas criaturas. Respeitemos a Deus. Meus irmãos, se mova pela gratidão para servir e adorar a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém?